Vamos conversar agora com o nosso convidado, o doutor Luiz Fernando, uma figura muito conhecida aqui no direito e além de um amigo, nós ficamos sabendo nesse final de semana, afinal, desde sexta-feira, do que aconteceu com relação à eleição da OAB na subseção de Santos. E a eleição foi em outubro, parece que a sua chapa, a chapa 1, conseguiu uma liminar. Eu queria até que o doutor Luiz Fernando explicasse melhor para que o telespectador entendesse por que levou tanto tempo da eleição de outubro agora para o senhor assumir a presidência da OAB Subseção de Santos. Douglas, em primeiro lugar, bom dia. Sempre uma satisfação estar na sua casa, aqui no programa. E desde o dia 18 de novembro, nossa chapa foi declarada vitoriosa pela Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, só que houve a interposição de um mandado de segurança contra a decisão que cassou a chapa 2, que era a chapa adversária, que por abuso do uso da máquina, só para citar 3 situações extremamente graves que ocorreram durante a campanha, pelo uso da máquina, foi uma edição de uma revista extraordinária, feita às vésperas da campanha, que foi entregue para 10 mil advogados, foi entregue para toda a Baixada Santista, inclusive, não foi não só para a cidade de Santos, foi entregue em bibliotecas, livrarias. Houve também a situação de um programa de televisão pago pela entidade, chamado Minuto OAB Santos na TV Bandeirantes, e um patrocínio pelo Facebook. É proibido pela legislação eleitoral da OAB o site patrocinado. Então houve... O site patrocinado, quando o doutor Luiz Fernando fala, ou seja, um impulsionamento, né, das publicações, onde o perfil é obrigado, o responsável pelo perfil é obrigado a pagar para poder multiplicar as Era possível ser feito propaganda pelo Facebook, desde que não fosse sites patrocinados. Tudo isso para evitar o abuso do poder econômico, seja com recursos próprios ou seja com recursos advindos da ordem, que é bem mais grave. Então foram 3 situações dentro de 17, 14 situações configuraram, entre elas uma criação de um grupo de WhatsApp, onde que foi colocada a situação de o adversário se colocou na condição de presidente da ordem para pedir o voto de quem ele tinha entregue a carteira de estagiário e de advogado. Então houve um abuso da máquina configurado durante a campanha e que foi julgado pela Comissão Eleitoral da OAB São Paulo como uma abusiva e caçar o registro. Então ele conseguiu, na Justiça Federal em São Paulo, uma liminar para participar do pleito e uma segunda liminar para estender o mandato. Mas ambas já tiveram resolução de mérito, foram cassadas, foi julgado improcedente e o que vale hoje é a decisão administrativa da ordem que cassou, nas 2 situações, cassou a chapa adversária. E eu fui declarado vencedor nas eleições já desde dia 18 de novembro. Agora, doutor Luiz Fernando, um outro aspecto que eu ouvi, não sou advogado, sou jornalista, mas a gente gosta de provocar alguns temas. Por que a apuração ocorreu na Câmara e parece que ela deveria ocorrer a apuração na capital? Ou era o inverso? Douglas, havia por conta das cassações, a liminar permitia que a chapa 2 participasse do pleito. Mas a Comissão Eleitoral da OAB São Paulo entendeu por bem, ante a cassação e ante uma liminar que era parcial, não era para apurar os votos, que as urnas fossem lacradas e ficassem sob a custódia da OAB São Paulo. E até houve no dia um consenso para que as urnas fossem guardadas tanto ou na Justiça Eleitoral ou até na Polícia Federal, em qualquer lugar, mas mais seguro. Mais seguro. E lacradas. Lacradas. E o que houve, na realidade, foi um dia triste para a advocacia, porque houve uma pressão muito grande, as pessoas começaram a ameaçar ao presidente da Comissão Eleitoral local, e ele, por conta própria, por risco próprio, resolveu abrir as urnas sem que tivesse nenhum fiscal nosso, uma contagem de votos totalmente maculada, não havia nenhum fiscal da chapa 1, não havia nenhum membro da nossa chapa, porque havia uma ordem expressa, colegiada da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, para que as urnas fossem lacradas e aguardassem um eventual recurso ao Conselho Federal. A questão tinha que ser resolvida interna corporis, dentro do âmbito da OAB, nunca, jamais ter levado para a Justiça. Isso é algo que denigre toda a história da ordem e foi provocada pelo meu adversário. Eu não sofri nenhuma impugnação durante a campanha, cumpri a regra, todas as regras eleitorais. E essa situação de levar à justiça comum uma questão que é interna corporis da ordem é algo extremamente
ruim para a classe, Lógico. para a categoria. Então foi provocada essa situação na Justiça Federal pelo meu adversário e foi julgada improcedente com resolução de méritos. O que significa? Que o juiz titular analisou a fundo a questão e ele entendeu que não há nenhuma ofensa a cerceamento de defesa do meu adversário e que os motivos que levaram à cassação estão mais que presentes, estão latentes. Então, manteve a decisão da Comissão Eleitoral da AB São Paulo, que me elegeu e me colocou como presidente. Cabe recurso ainda? Cabe. Esse recurso não é dotado de efeitos suspensivos, então a decisão já tem validade imediata, tanto o recurso que a Chapa 2 interpôs ao Conselho Federal também não é dotado de recurso de efeito suspensivo. Então, a decisão da Comissão Eleitoral da AB São Paulo, ela está valendo, ela tem eficácia e aguardamos serenamente a decisão do Conselho Federal, este sim, que tem a palavra última dentro do âmbito da OAB, interna corporis, eu espero que ela que prevaleça e não eventuais questiúnculas levadas ao judiciário, expondo mais uma vez a categoria dos advogados de uma forma muito triste, num dia que nós queremos esquecer que houve toda aquela situação de violência, as pessoas que estavam lá apurando a eleição, a violência contra a entidade. Para você ter uma ideia, Douglas, destruíram o veículo da OAB, furando os 4 pneus para que não fosse possível levar as urnas para a capital. Isso foi partindo de advogados. É muito triste que isso aconteça. Então, nós precisamos reconstruir perante a sociedade, perante a própria classe, um caminho que leve ao resgate da credibilidade da ordem. Advogado peticiona, advogado recorre. Eu tive a liminar contra mim deferida, aguardei serenamente, cumpri a decisão judicial, faz parte da minha profissão. Recorri porque é meu direito, revertemos a situação. E o advogado faz isso, ele recorre. Se havia uma insatisfação por conta de uma decisão da Comissão Eleitoral da AB São Paulo, caberia recurso perante o próprio órgão de classe, interna corporis, não precisávamos buscar a esfera judicial. Mas aconteceu, isso faz parte já da história, não dá para pagar, e o que nós temos que aprender é tirar as lições do que aconteceu para que isso não volte a se repetir nas próximas eleições. O senhor falou que ainda cabe recurso, mas enquanto esse último recurso ainda pode ser provocado pelo seu antecessor, o senhor fica à frente da subseção da OAB de Santos ou ele ainda continua aguardando esse último recurso? Não, estou aguardando para as próximas horas já uma decisão do Conselho Federal para me emitir na posse imediatamente. Quer dizer que eu já assumo a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, a qualquer momento. A decisão, de fato, já está valendo, certo. Só estamos esperando cumprir uma mera formalidade de notificação, cientificação da atual diretoria que está lá na gestão, para que não haja nenhum tipo de situação constrangedora para quem quer que seja, nem para mim, nem para ele. A situação está sendo definida pelo Conselho Federal e a qualquer momento já temos aí uma notícia e já estarei assumindo a OAB nesses instantes. É isso que eu ia falar. No dia de hoje isso se resolve? Se resolve hoje ainda. Tá. Um outro aspecto, trazendo uma discussão no momento que nós estamos atravessando, inclusive deu entrada na Câmara de Santos na semana passada uma moção pró-impeachment da presidente Dilma, que foi inclusive capitaneado pelo presidente do Legislativo, o vereador Manuel Constantino, e também com o aval da OAB Subseção de Santos e OAB São Paulo. O senhor falou que é questão de horas, mas no dia de hoje o senhor assume como presidente da Subseção de Santos, da Ordem dos Advogados aqui da nossa cidade, Santos. O senhor continua com esse posicionamento? O senhor também, à frente da OAB, a partir de hoje, também avaliza esse documento, essa moção pró-impeachment? Sem dúvida, Douglas. Antes mesmo da moção, antes mesmo até da OAB Santos, OAB São Paulo se posicionar, nós já tínhamos como cidadão essa postura. Participei ativamente dos movimentos populares desde do ano passado em favor do impeachment e como conselheiro estadual já em favor do movimento contra a corrupção. E agora, como presidente, vamos apoiar sem dúvidas a moção de apoio à Câmara Municipal de Santos, vamos referendá-la, aquilo que foi feito nesse período de 90 dias, vamos referendar o que for do interesse dos advogados e da sociedade, e aquilo que não for, nós vamos estar vendo cada caso. Então, nesse aspecto particular, a OAB Santos vai andar de mãos dadas com a OAB São Paulo, com os conselheiros estaduais que representam a Baixada de Santos, e
levaram ao Conselho Seccional a posição da Baixada que é em favor do impeachment. O Conselho apoiou em São Paulo a moção de apoio ao impeachment, autorizando o presidente da OAB São Paulo, seccional, a falar em nome de todos os conselheiros, levar a Brasília, ao Conselho Federal, a proposta do impeachment. Então, em Brasília, foi uma votação massacrante, Douglas, de 27 possíveis votos, houveram 26 a favor do impeachment. Então, a OAB Nacional, junto com a OAB Seccional e com as subseções, inclusive de Santos, vão estar apoiando o impeachment da presidente Dilma por conta das graves denúncias de corrupção durante o governo, da pedalada fiscal, entre outras situações que foram colocadas. Eu peço licença ao nosso convidado, o presidente da OAB Subseção de Santos, o advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues, um rápido intervalo, e já vou deixar uma pergunta para que ele responda no próximo bloco. A OAB, a partir de hoje, com a sua posse, ela vai procurar participar mais, se envolver mais nas questões sociais, porque eu tenho um sentimento, parece que a OAB ela fica um pouco distante das discussões do município. Lembrando que na maioria dos municípios do Brasil, a Ordem dos Advogados tem sempre uma sede. E eu vejo, através da OAB, uma corrente muito positiva aliada à população em temas importantes. É óbvio que o tema nacional hoje é o impeachment, mas existem outras discussões que, no meu entendimento, a Ordem dos Advogados tem que participar. Existem câmaras temáticas, essa participação vai continuar com o presidente Luiz Fernando Afonso Rodrigues? Ele responde depois do intervalo, eu volto já. Bom dia, Douglas, bom dia aos seus telespectadores e não saia daí, o Hora Geral volta já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 29ª Feira de Profissões da Unisanta. Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais, além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília. Dia 27 de abril, das 9 às 13 horas e das 16 às 21 horas. Entrada franca com sorteio de brindes e apresentações de dança. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília. Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral, conversando com Luiz Fernando Afonso Rodrigues, advogado e presidente da OAB Subseção de Santos. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito do comprometimento ou do envolvimento da OAB nas questões sociais, da comunidade. Óbvio que no estado de São Paulo são 645 municípios. Não existe uma sede da ordem em cada município, mas na maioria dos municípios do estado tem a OAB. E essa participação aqui em Santos tende a aumentar? Ela existe, presidente? Douglas, boa pergunta. Acredito que a partir de hoje a OAB Santos vai estar aberta à sociedade, a todos os movimentos sociais e vivos dessa cidade, para que possamos ser a voz, o porta-voz da sociedade, dos anseios da sociedade e das principais discussões, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Nessas questões de âmbito nacional, como impeachment, nós já estamos nos manifestando, vamos nos posicionar com muita força, muita eficiência. Nas questões de Estado, vamos estar sempre atuando de forma independente, com altivez, naquilo que for para ser parceria, tanto com o Estado quanto com o município, nós vamos ser parceiros naquilo que nós tivermos que ter, com independência, a necessária coragem de dizer que o caminho que está sendo tomado é um caminho
que não é aquele caminho que a sociedade esteja aguardando, nós vamos ter essa independência, essa altivez. Vamos trabalhar naquilo que der em conjunto e naquilo que for necessário, sempre questionando para o bem da sociedade, sendo porta-voz de toda uma sociedade viva, que ela reclama uma participação muito maior da Ordem dos Advogados, principalmente nesse ano de eleição na cidade de Santos. Nós pretendemos aí estar ativamente apoiando o processo eleitoral democrático de uma forma transparente, de uma forma lúcida, de uma forma que todos possam participar do pleito e ter a chance de estar disputando aí uma vaga e trocando as ideias com a sociedade. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque a população, no meu entendimento, ela reclama mais do que deveria participar, né, em contraponto à participação ou à falta da participação. Eu julgo, por exemplo, 2 fóruns importantíssimos e que estão sempre unidos e poderiam estar mais em prol da população, que é a Câmara Municipal, me corrija, doutor, e a OAB. Por quê? Você fala da OAB, onde ali congregam-se os advogados, onde o direito ele vai ser discutido em prol daquela pessoa que o procura. E a Câmara é a casa do povo. É lá que são discutidos os projetos e alguns deles, nas audiências públicas, podem ser até modificados. Olha só a grandeza quando da participação popular. Eu não sei se essa ideia sua, que eu acho positiva, talvez montar um escritório itinerante da OAB, percorrendo alguns bairros. Eu observo bairros carentes, não só de serviços, mas também as pessoas se sentem tão desmotivadas. Os morros, a zona noroeste, né? Nós temos a área continental que muita gente pensa, lá é Bertioga. Não, é Santos. Talvez um gabinete itinerante ou uma ação itinerante, um escritório itinerante da própria OAB para poder estar mais próximo da população. Não sei, é um sentimento de quem vive a cidade assim como o senhor. Douglas, a sua ideia é uma ideia muito boa e importante para toda a sociedade, porque ela vai trazer cidadania, uma vez que nós, advogados, estamos mais próximos da população, principalmente a população mais carente, com falta de recursos, vai ser importante essa troca. E já existe um convênio de assistência judiciária gratuita com a municipalidade. Vai continuar? Vai continuar, da minha parte vai continuar, quero até aprimorar. E nessa esteira, levá-lo aos bairros mais pobres, excelente, aos morros, as partes mais pobres do centro da cidade, da Vila Nova, ali do mercado, levar a Caruara, levar a cidadania. E até mesmo fazer um projeto com um grande amigo meu, Rafael Quaresma, do PROCON, para que essa cidadania seja difundida, seja realmente difusa a todas aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acesso à justiça. E o advogado, por outra parte, também vai ser remunerado por meio do convênio. Então há uma possibilidade, sim, de um aprimoramento desse convênio. E é uma ideia forte de que esse convênio ele seja cada vez mais para aqueles que realmente precisam, para aqueles realmente que não têm a menor condição de contratar um advogado e não têm acesso, portanto, à justiça, seja nos bairros mais distantes da cidade ou dos menos desfavorecidos. E aí, uma parceria, sim, com a Prefeitura, com a Municipalidade, e aí nós esperamos um apoio da Câmara Municipal de Santos para que amplie a possibilidade da Municipalidade de estar fechando conosco, a OAB, esse convênio e aprimorando ele. Agora, doutor Luiz Fernando, um outro aspecto, o senhor ainda não esteve à frente, não sabe, na realidade, o que vai encontrar. E também entendo que quando uma pessoa assume a presidência, a direção, a superintendência, ela tem aquela capacidade, ou pelo menos a maioria se preocupa, em colocar uma marca, né? Qual a principal marca que o senhor pretende colocar à frente da OAB Subseção de Santos? Eu quero trazer para a OAB os princípios da administração pública: transparência, efetividade, celeridade e, antes de tudo, o compromisso de ética na administração da ordem. Vamos trabalhar dentro dos princípios, inclusive da impessoalidade. A OAB não pode servir de instrumento de publicidade de um ou do outro advogado que esteja na frente da ordem. A OAB, ela tem que agir a notícia tem que ser o próprio trabalho da OAB e não quem está administrando. Essa é uma das questões que eu quero também trabalhar. Quero trabalhar com os princípios da administração pública na nossa casa e, com isso, fazer da nossa administração uma administração mais profissional. Não gastar mais do que arrecadamos. Se nós arrecadamos X, temos que entregar a casa com X mais do que nós arrecadamos. Nunca receber a casa
do advogado com X e entregá-la para a próxima gestão com X menos tantos... Ou seja, com déficit. Com déficit orçamentário. Então, eu quero trabalhar com seriedade e trabalho, para que o resultado apareça. Talvez o resultado venha com o tempo, mas com calma, com parcimônia, com transparência, com efetividade, seriedade na administração dos recursos da administração. Eu tenho certeza, aqui é um compromisso que eu faço com o senhor, Douglas, do que eu recebi o caixa, eu vou dizer para os advogados, recebi o caixa com tantos mil reais e vou entregá-lo 31 de dezembro de 2016. Não, 18. Vou entregar o triênio, com certeza, né? São 3 anos, com muito mais recurso do que eu recebi. Tenho certeza disso. Esse comprometimento, ele é um comprometimento público que vai ficar gravado e esse é um comprometimento que a população quer em todos os setores. E acredito que nas associações, nos órgãos governamentais, isso se faz muito importante, ou seja, é o comprometimento com a pessoa, até porque o senhor foi levado ao cargo justamente para dar resposta a uma classe que é a classe dos advogados e, por consequência, a uma instituição séria que é a OAB em todo o território nacional. Um outro aspecto, o senhor falou em trabalho, em marca e com relação à sua diretoria, o vice-presidente, o conselho, quem que compõe a sua diretoria? Olha, a minha diretoria local, eu tive muita felicidade de montá-la. Eu tenho como meu vice-presidente Matheus Cury, um advogado criminalista, professor universitário, uma pessoa extremamente querida da minha confiança. Como vice-presidente, primeira secretária, a doutora Marília Bonavides, uma pessoa que eu estou conhecendo agora mais a fundo, mas é de uma capacidade de discernimento, de Marília uma maturidade. Marília é filha do Roberto Bonavides? Olha, sobrinha? Eu acho que é sobrinha do Roberto. Ela é filha do delegado de polícia, já falecido, mas é uma pessoa que eu estou aprendendo a conhecer e cada vez que a conheço melhor, estou respeitando mais, porque ela tem um discernimento muito grande, uma maturidade na composição das nossas ideias, então vai ser um ponto de equilíbrio extremamente importante dentro da minha chapa. Tenho o meu tesoureiro, Fernando Rocha, que dispensa comentários, uma pessoa íntegra, honesta, é meu amigo particular, da época da faculdade, fomos calouros juntos. Então temos o Danilo também, Danilo Pereira, jovem advogado, uma promessa, também professor universitário, já pai de família, advogado competente na área de direito penal. Então nós temos ali um conjunto de pessoas imbuídas do mesmo espírito, sem qualquer revanchismo, vamos querer levar a ordem a um patamar de respeito perante a sociedade. E tem um apoio incondicional dos meus conselheiros seccionais, Denis Hermida, José Fabiano, Dave, Maurício Cury e a Sônia Catarina, que tem se mostrado também aí uma guerreira nesse período e também é uma pessoa do qual também estou aprendendo muito. Todos os conselheiros, de uma forma geral, estão nos apoiando de forma irrestrita. Então eu vou ter a base, que é a subseção, vou ter um suporte do conselho seccional e de grandes lideranças que já fizeram parte da história da ordem, como Norberto Moreira, Ogando, Rodrigo Lira, que é diretor da CASP. Nós temos um grupo que já trabalhou muito pela ordem. Nós temos um grupo que construiu toda a OAB, a Casa 1, a Casa 2, a Escola Superior de Advocacia, o Tribunal de Ética e Disciplina, a Escola Superior de Advocacia, o Centro de Esporte e Lazer. Então todo esse grupo se empenhou e me apoia. E nós, com essa troca de experiências, vamos ser capazes de retribuir toda essa esperança, essa confiança depositada na nossa gestão, fazendo uma gestão realmente muito boa para você, advogado e advogada que está em casa nos assistindo. Olha, você falou o nome de algumas pessoas aí que isso daí eu gostaria de tê-los no meu grupo, mas por enquanto eles são do grupo do Luiz Fernando, que é o Hermida, né, o Ogando, que ele é uma figura muito respeitada como advogado trabalhista, tem o Norberto, né, tem o próprio Lira, né, eu conheço o Lira, apesar de ser santista ainda bem, né, um grupo de advogados que isso tudo, no meu entendimento, doutor Luiz Fernando, isso acaba dando um suporte, né, para a sua gestão. E lógico que o senhor foi atrás de pessoas, não só que o senhor conhece, mas de pessoas competentes para que possa respaldar, me corrija, a sua gestão à frente da OAB Subseção de Santos.
Porque é igual aqui o Hora Geral. Se eu ficar sozinho aqui, que adianta? Cadê o cinegrafista? Cadê o diretor? Cadê o pessoal do Master? Então, preciso de uma equipe, e de uma equipe competente para que eu possa levar o programa para o meu telespectador. Na OAB, também da mesma forma. Se o senhor tem uma diretoria e um staff de juristas, né, que vão poder aliançar o seu projeto até 2018. Exato. Nós temos Já se encontraram, já discutiram, ou ainda não? Não, de forma exaustiva. Alguns sonhos, inclusive o da casa, do advogado idoso, que é um sonho da gestão do Dr. Norberto Moreira. É um sonho nosso, que nós vamos compartilhar, nós vamos roubartilhar a ideia do Dr. Norberto e vamos correr atrás das entidades que possam estar doando essa área para a subseção de Santos construir e edificar com o apoio da OAB São Paulo. Nós temos a ideia de trazer o elevador para a casa da Escola Superior de Advocacia, que já era um projeto do Dr. Rodrigo Lira, e que essa gestão passada, infelizmente, ficou de costas para a seccional, não subiu uma vez para pedir esse apoio, e nós vamos buscar esse elevador. São recursos que vêm de fora, é muito importante buscarmos recursos de fora. Dr. Roberto Hermídio Gando, um guerreiro, sempre esteve à frente da subseção por 2 vezes diretor, foi conselheiro seccional por 3 gestões, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, também vai nos apoiar na subseção também, faço questão de ele que esteja com a gente. E nós temos até um grupo de advogados mais jovens, um guerreiro que me ajudou bastante, eu quero fazer também um registro, doutor Merrana, Rogério Merrana, um guerreiro aí que foi responsável por nós não errarmos em primeiro lugar. Nós estudamos com o Rogério, com o Dr. Denis, todas as regras eleitorais. Porque, Douglas, é muito importante dizer, quando a regra eleitoral favorecia o meu adversário, ele exigia de nós sangrando o cumprimento, que era a regra que mais dói para quem está na oposição. Só pode fazer campanha a partir do registro da chapa. Isto é, 45 dias antes da eleição, enquanto que quem está com poder fica 2 anos e tanto à frente da gestão, quase 3 anos aparecendo, e foi uma gestão que usou muito da mídia, usou bastante das questões de Facebook, redes sociais. E quando nós tínhamos essa pressão, fui procurar o Rogério. Rogério é um advogado de direito eleitoral na cidade, conversei com o Denis. Denis, eu preciso de ajuda, porque de um lado aqui tem o provimento é bem severo, a gente não pode ir além do que o provimento está, e nós vamos fazer o quê? Vamos seguir a regra. A regra do jogo é essa. É ruim você ter 45 dias, mas é a regra. Então, nós vamos, dentro da regra, disputar esse pleito. Então, é uma eleição que não permitia doações de pessoas jurídicas. Nós não aceitamos nenhum centavo de pessoa jurídica, seja de forma direta ou indireta. Fomos à luta com o que nós tínhamos. Fizemos uma campanha que nós sequer conseguimos atingir toda a classe, porque a mala direta, Douglas, para você ter uma ideia, custa R$ 1,40 cada entrega, mais o valor de uma revista. Quanto que isso custa para 10 mil advogados? Isso gera um custo gigante para uma campanha, e foi, nesse caso, feito pela outra chapa com recursos da subseção, o que é inadmissível. Sim. E os nossos advogados levaram, nos primeiro lugar, nos policiaram a não errar. E, em segundo lugar, nos levaram à vitória até por conta do erro do adversário. Muito rapidamente, estamos chegando no final do Hora Geral. Uma pergunta: e os cursos de direito, eles são fiscalizados pela OAB? São de atribuição do Conselho Federal, e a subseção pode atuar de forma delegada. Nós queremos ter uma parceria com os cursos de direito no sentido de aprimoramento desses cursos. E naquilo que os cursos estiverem agindo de forma errada, pedir a correção, e se não atendidos, vamos buscar as instâncias superiores da própria ordem para que esse reparo seja feito e corrigida essa falha. Eu tenho aqui perguntas que chegaram rapidamente, deixa eu ver se tem tempo. O que vai diferenciar a sua gestão do ex-presidente da OAB Subseção de Santos, a Cleia Lopes? Qual vai ser a diferença? Nós vamos estar mais dentro da corregedoria para pedir e impedir abusos de alguns magistrados, de algumas autoridades, e menos nas redes sociais. Nós vamos sair um pouco do campo virtual para ir para o campo realmente de onde a gente nunca deveria ter saído. Para se ter uma ideia, na gestão passada, não houve uma representação no CNJ contra quem quer que seja. Na questão da greve do direito do trabalho, teve que um membro do nosso grupo, o Dr. Denis Hermida, propor no Conselho Nacional de Justiça uma medida para que a greve ela fosse respeitada, mas que ela, da esfera trabalhista, mas que os advogados tivessem acesso ao judiciário, tivessem acesso aos autos, tivessem acesso às guias de levantamento, pudessem trabalhar. Porque o direito de um termina quando começa o dos outros. E nós estávamos lutando pelo nosso ganha-pão, pela luta do nosso dia a dia. E a subseção, naquele aspecto, preferiu
um outro caminho. Então, eu acredito que uma principal modificação vai ser sair um pouco de redes sociais e ir, com certeza, para o campo realmente efetivo de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é uma busca por uma justiça mais célere, pelo respeito a uma dignidade mínima de cumprimento dos prazos dentro do judiciário. Doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, 30 segundos, uma mensagem para os advogados, por favor. Quero dizer que a OAB está de portas abertas para todos, independente de grupo A ou grupo B. As eleições acabaram, o mapa eleitoral está rasgado e hoje o que existe são as cores da OAB. Precisamos juntos, de mãos dadas, aqueles que estão imbuídos realmente do espírito de engrandecimento da classe, de defesa das prerrogativas da ordem, buscarmos o entendimento, buscarmos o melhor para a classe, que é a união de todos. Peço que esse resgate da advocacia, da credibilidade da ordem, seja rápido e perene. Por isso, o apoio de todos. Obrigado. Continue mais um pouco. Parabéns, né? Acabamos de entrevistar e conversar com o presidente da OAB Subseção de Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues.